Oi, eu sou Vera Morgado e começa agora a Revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Cercado de polêmica, o texto do projeto da Escola Sem Partido foi lido na comissão especial. Veja os argumentos de quem é contra e de quem é a favor da proposta, que pode ser votada na próxima semana. No plenário, os deputados aprovaram uma medida provisória que destina parte da arrecadação das loterias ao setor de segurança pública. E você vai ver também. Deputado Mandetta é indicado para comandar o Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. Ele é o terceiro parlamentar do Democratas escolhido para a nova equipe que assume em janeiro. Relator da reforma tributária diz que a proposta em estudo aqui na Câmara pode ajudar no combate à corrupção. Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, deputados falam sobre as conquistas e os desafios que ainda estão pela frente. Há semanas, a proposta que ficou conhecida como Escola Sem Partido vem mobilizando defensores e adversários aqui na Câmara. E há semanas, a votação do texto na comissão especial vinha sendo adiada. Mas na última quinta-feira o embate destravou. O relatório foi lido finalmente e pode ser votado na próxima semana na comissão. O repórter Tiago Ramos fez uma reportagem especial para que você entenda melhor por que tanta controvérsia em torno deste tema. Escola Sem Partido. O apelido pegou, tanto aí na sociedade quanto aqui na Câmara. O texto cria basicamente 6 deveres para os professores. Proíbe o professor de estimular convicções próprias nos alunos. Proíbe o professor de favorecer ou prejudicar um aluno por causa das convicções deles. Proíbe o professor de estimular a participação em atos políticos. Obriga o professor a apresentar as diferentes visões sobre cada um dos temas. Obriga o professor a respeitar o direito do aluno de ter educação religiosa. E sexto, obriga o professor a impedir a atuação de terceiros politicamente dentro da sala de aula. E o professor Flavinho, do PSC de São Paulo, que é o relator dessa matéria, incluiu ainda mais um ponto: a proibição expressa para a educação sobre gênero ou orientação sexual nas escolas. Pronto, a proposta é basicamente essa. Mas as leituras sobre o que ela significa vão muito além disso. Você tem pelo menos aí 2 grandes visões sobre isso. De um lado, quem vê nisso perseguição e censura aos professores, e de outro lado, quem vê nisso o fim da doutrinação. A hostilidade, ela é uma tônica para quem pensa diferente do que pensa a vertente de esquerda. Então, cada vez mais importante a necessidade de efetivamente nós apresentarmos aos nossos alunos diferentes versões do mesmo fato para que eles façam o seu juízo de valor. A gente não pode aceitar como fato consumado que aprovem uma matéria que quer criar tribunais pedagógicos, quer que professores, profissionais de educação e estudantes tenham medo nas salas de aula para que a reflexão crítica não se estabeleça. Os argumentos estão aí colocados. Esse é o debate feito aqui na Comissão Especial da Câmara. Mas a gente não pode ignorar que existe também uma outra arena onde esse debate vem sendo feito: a internet. E lá, o tom sobe. Esse clima de guerra também está na comissão. Vossa Excelência cassou minha inscrição! A leitura do relatório do Escola Sem Partido começou a ser feita assim, ó. E isso depois de quase 5 horas de discussões só nesta quinta-feira. Depois disso, tem início um prazo de 2 sessões para que os deputados analisem o texto. Só então pode começar a votação. No meio desse caminho, no entanto, tem uma votação lá no Supremo Tribunal Federal. Os ministros vão analisar uma lei estadual de Alagoas, a Escola Livre. Escola Livre e Escola Sem Partido têm algumas semelhanças. Por isso, alguns deputados da oposição esperam que aquele julgamento afete a votação daqui. É na próxima semana a reunião do STF sobre a constitucionalidade. Nós estamos convictos e convictas de que essa matéria é inconstitucional. Não fere em nada a liberdade de cátedra, até porque isso, para que aconteça a liberdade de cátedra do professor, ele tem que respeitar o conteúdo pedagógico que foi previamente aprovado. Esse é um projeto de lei, o 7180 de 2014. Se você quer acompanhar essa discussão, ler o texto, saber como os deputados estão discutindo isso, esse é o número que você precisa, 7180 de 2014. O
plenário da Câmara aprovou uma proposta que mantém congelado o número oficial de habitantes dos municípios até o próximo censo do IBGE em 2020. Na prática, isso também congela os índices dos valores que são repassados para as prefeituras por meio do Fundo de Participação dos Municípios, uma das principais fontes de recursos dos caixas municipais. Não teve um debate na comissão de finanças, fiscalização, não se ouviu um técnico do IBGE, umzinho. Eu vou particularmente votar contra essa proposta, esse projeto, porque ele prejudica muito o Maranhão, o estado do Maranhão. Vai beneficiar apenas 6 municípios do estado do Maranhão, mas vai prejudicar 211 municípios do estado do Maranhão. Não estamos tirando nada de ninguém. Estamos impedindo apenas, com a votação desse projeto de lei, que mantém os mesmos números de 2015 do IBGE para que não haja a redução do FPM dos municípios. Nós estamos apenas preservando uma condição financeira que já é muito difícil para os municípios. Você sabia que a sua aposta na loteria não vai só para o bolso de quem acerta os números sorteados? Ano passado, as loterias arrecadaram quase 14 bilhões de reais em apostas. Cerca de 3 bilhões foram distribuídos para a educação, cultura, esporte e segurança. A medida provisória aprovada nesta terça-feira pelo plenário da Câmara quer mudar a distribuição entre as áreas que recebem parte desse dinheiro. Além de preservar, amplia os recursos no esporte, é fundamental, coloca recursos de forma expressiva na parte da segurança pública. Essa medida provisória, por iniciativa do ministro Raul Jungmann, portanto do governo, reconhece a importância dos profissionais de segurança pública ao prever que pelo menos 15% desse recurso seja destinado à valorização profissional. Quase todo o valor que é arrecadado pelas loterias é na modalidade de prognósticos numéricos, aqueles em que a pessoa tenta acertar os números que serão sorteados, como a Mega Sena e a Loto Fácil. Na nova distribuição, o que vai todos os anos para cultura e esporte praticamente se mantém. A segurança pública ganha, saindo dos 400 milhões de reais ano passado para 1 bilhão de reais no ano que vem. Quem perde é o financiamento estudantil, que vai deixar de receber mais de 900 milhões de reais anuais. O texto aprovado é bem mais longo do que o governo enviou e traz não só novas regras de distribuição do que é arrecadado com as loterias, mas também regras para o Fundo Nacional de Segurança Pública e a previsão da criação de uma loteria virtual e uma de apostas com cotas fixas. E isso trouxe à tona uma antiga polêmica. Enquanto essa casa e a sociedade brasileira não enfrentam a hipocrisia de não legalizar o jogo no Brasil, nós continuamos a perder bilhões e bilhões de reais. Na realidade, isso é um jogo para atrair os nossos mais jovens. Agora eu pergunto, será que compensa nós criarmos uma geração de viciados por 250 milhões de reais para investirmos em segurança pública, que isso é um nada? A criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário foi colocada pelo governo como uma das soluções para impulsionar esse tipo de transporte. A proposta estava na medida provisória analisada nesta quarta-feira pelo plenário da Câmara. Todos os deputados disseram que é preciso mesmo ampliar e melhorar o setor ferroviário brasileiro. A medida provisória recebeu uma enxurrada de críticas de deputados tanto da oposição quanto da base governista. A principal era que o texto determinava que o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Ferroviário deveria ser aplicado na ligação do complexo portuário da Vila do Conde, no Pará, à Ferrovia Norte-Sul, e dizendo que todos os investimentos deveriam iniciar no município paraense de Barcarena. Está se vendendo 1.531 quilômetros por 1,6 bi. Para construir 447 quilômetros. Tem alguma coisa errada. Precisamos de ferrovias ou não precisamos? Precisamos. Temos dinheiro para fazê-la? Não. Qual é a fonte desse recurso?
é o processo de concessão, neste caso, o processo de antecipação das concessões. A maioria foi mesmo contra a iniciativa, que acabou sendo retirada de pauta sem concluir a votação. Na prática, ela pode até ser retomada no plenário, mas como há muita rejeição ao texto, é provável que isso não aconteça. A medida provisória perde a validade na próxima quarta-feira. O projeto que muda as regras para o distrato imobiliário foi aprovado pelos senadores na semana que passou. Os principais pontos da proposta não foram mexidos, mas como houve alteração em alguns trechos, o projeto volta para análise aqui da Câmara. O texto mantém a previsão de que as construtoras fiquem com até 50% dos valores pagos pelo consumidor em caso de desistência da compra de imóveis na planta. Na semana que passou, o presidente eleito Jair Bolsonaro definiu os principais nomes que vão compor a equipe de governo dele a partir de 1º de janeiro. Bolsonaro confirmou mais um deputado federal como ministro. O deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, vai comandar o Ministério da Saúde. Depois de Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina, mais um deputado da atual legislatura é escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para o futuro ministério. O deputado Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, será o ministro da Saúde. Médico ortopedista, Mandetta já foi secretário municipal de saúde em Campo Grande. Ao chegar ao plenário nesta terça-feira, o deputado foi abordado e ganhou cumprimentos de colegas parlamentares. A gente vai ter a discussão da saúde, ela passa sempre aqui dentro, né? Quando o presidente Bolsonaro colocou no seu programa de governo a carreira de Estado, que é uma maneira do Estado brasileiro falar, eu quero levar médicos para os locais de difícil provimento. Quer dizer, como é que nós vamos fazer um médico no Parque Nacional do Xingu? Como é que nós vamos fazer para atender a comunidade ribeirinha, quilombola? Como é que nós vamos fazer essas cidades que hoje estão assustadas com a perspectiva de ficar sem médico? Vai ter que se redigir um projeto, vai mandar para cá, porque é de iniciativa do Executivo, e vamos ter que vir aqui para dentro discutir as bases. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou pela primeira vez a disputa pelo cargo que ele ocupa hoje. A sucessão na presidência da Câmara acontece em fevereiro do ano que vem, mas já é assunto nos bastidores do Legislativo. A gente não é candidato nem só do nosso partido, nem só das nossas vontades. A Câmara, mais do que nunca, precisa ser a casa do equilíbrio, a casa que ouve a todos, a casa do povo brasileiro. Então é isso que tem que nos nortear para o próximo biênio. No Conselho de Ética foi arquivada a representação do PSB contra o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, acusado de agressão. O partido alegou que Bessa feriu o decoro parlamentar ao agredir fisicamente o subsecretário do Distrito Federal, Edivaldo Dias da Silva, durante uma reunião no Senado. Mas por 11 votos a 0, os deputados aprovaram o relatório do deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, que determinou o arquivamento do processo, alegando que os fatos ocorreram fora das dependências da Câmara, ficando assim a cargo do Poder Judiciário julgar o ocorrido. Você vê daqui a pouco na revista da Câmara. Relator da reforma tributária diz que a proposta em estudo aqui na Câmara pode ajudar no combate à corrupção. Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, deputados falam sobre as conquistas e os desafios que ainda estão pela frente. Eu volto já. A Câmara instalou uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que acrescenta 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Na semana que passou, a Associação Mineira de Municípios entregou ao presidente da República, Michel Temer, um documento que pede intervenção federal no estado de Minas Gerais por causa dos atrasos de repasses do governo mineiro para várias cidades. A dívida passaria dos 10 bilhões de reais. Foi durante o encontro dos municípios brasileiros com o presidente da República aqui em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que participou do evento, defendeu uma solução definitiva para o gasto público e um maior repasse da União a estados e municípios.
A gente não pode mais, a cada 6 meses, dar uma solução provisória aos prefeitos, aos governadores ou à sociedade. A gente precisa dar uma solução definitiva. Eu não sei se a palavra menos Brasília e mais Brasil, ela é boa, porque temos brasileiros morando em Brasília também, né? E não são todos os responsáveis pela crise que vivemos, mas, sem dúvida nenhuma, precisamos de menos recursos concentrados no orçamento público da União e mais recursos livres para que os prefeitos e os governadores possam implementar as políticas públicas que transformarão a vida da população. O relator da reforma tributária aqui na Câmara acredita que a aprovação do texto vai colaborar também com o combate à corrupção. Representantes do Tribunal de Contas da União e do Governo Federal debateram na Comissão de Orçamento as irregularidades apontadas pelo TCU em obras que contam com dinheiro público. Em alguns casos, a recomendação é de que os projetos sejam paralisados, como mostra o repórter Cid Queiroz. Em debate na Comissão de Orçamento, representantes do governo e do Tribunal de Contas da União discutiram os indícios de irregularidades encontrados em obras com recursos federais. Em algumas delas, o TCU aponta a necessidade de correção. Em outras, sugere a retenção dos pagamentos. Nos casos mais graves, a recomendação é de que as obras sejam paralisadas. São 10 obras com recomendação de que sejam interrompidas. Entre elas, canais de distribuição de água em Alagoas e na Paraíba, a construção da fábrica de hemoderivados em Pernambuco, corredores de ônibus nas cidades de São Paulo e Aricanduva e o BRT de Palmas. É uma licitação antiga que foi feita ainda com o projeto básico do empreendimento. O que o TCU recomenda é a nulidade do contrato e que o órgão gestor licite novamente esse contrato, especificamente esse contrato. Foi o escândalo da obra do TRT de São Paulo nos anos 90 que inspirou a criação do relatório de obras com indícios de irregularidades graves na lei orçamentária. Com ele, o Congresso previne prejuízos aos cofres públicos. O objetivo nosso é justamente fazer essa análise dessas obras e tomar uma decisão para ver se as obras têm continuidade ou se não a gente faz algumas adaptações em questão de relatório da lei anual de orçamento e também ver essas situações. Os impostos no Brasil não são caros apenas para a população, que gasta mais com cada produto que consome. São caros também para os governos. Estudos indicam que os impostos de base de consumo acumulam prejuízos de 500 bilhões de reais com a sonegação e outros 3 trilhões com dívidas que são cobradas na justiça. Segundo o Banco Mundial, só a burocracia para a cobrança desses impostos representa um custo de outros 60 bilhões de reais. De posse desses números, os deputados da comissão que discutiu a reforma tributária tentam sensibilizar o novo governo a apoiar a aprovação dessa proposta ainda este ano no Congresso Nacional. Representaria, segundo eles, uma economia superior aos ganhos esperados com a aprovação da reforma da Previdência, muito mais difícil de ser aprovada. O nosso IVA, modelo europeu, débito e crédito, né, destino que vai combater a sonegação, a corrupção, que vai combater a elisão, que vai combater o contencioso tributário, vai eliminar a burocracia. Teremos um sistema tributário novo, avançado, tecnológico, totalmente com cobrança eletrônica, pronto para oferecer ao país um modelo para o novo governo e para o Brasil, as empresas terem um menor custo de produção, menor custo de contratação e, consequentemente, mais empregos e mais desenvolvimento. E mais de 100 entidades de trabalhadores do setor público e do setor privado divulgaram um documento aqui na Câmara contra a reforma da Previdência. A nota foi recebida pelos integrantes da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social. O documento contra a reforma da Previdência foi assinado por mais de 100 instituições classistas, representando desde juízes federais e estaduais a servidores de órgãos do governo e trabalhadores da iniciativa privada. A nota reforçou que existem fontes de financiamento para tornar a Previdência Social sustentável e condenou as mudanças contidas na proposta de emenda à Constituição que está em análise na Câmara.
é preciso rever as desonerações fiscais, é preciso adotar políticas econômicas que efetivamente façam com que a economia brasileira cresça. O coordenador da Frente de Deputados e Senadores em Defesa da Previdência considera que não há chances de votação do atual texto da reforma, devido à intervenção federal no Rio, que impede mudanças na Constituição. E também por causa de declarações do economista Paulo Guedes, escolhido ministro da Economia do futuro governo, que teriam desagradado os parlamentares. Paulo Guedes já manifestou preferência por um sistema semelhante ao que está em vigor no Chile. Houve uma manifestação desastrada do ministro da Economia, pressão neles, pressão nos deputados e nos parlamentares, para que isso pudesse ser colocado em votação. A pressão funcionou ao contrário, virou um caos o relacionamento do governo, e a proposta básica que eles apresentam é a mesma reforma feita no Chile. E no Chile todos sabemos hoje que é o país que tem o maior número de suicídios de pessoas de idade, porque o benefício lá é menor do que o salário mínimo. Os partidos de oposição aqui na Câmara criaram uma frente para defender os direitos civis e sociais. 2 políticos que foram candidatos à presidência da República apoiam a iniciativa. O objetivo principal é evitar a aprovação de uma proposta em votação no Senado que criminaliza os movimentos sociais. Nós estamos aqui numa ampla frente, numa ampla articulação em defesa dos movimentos sociais e das liberdades democráticas. Não achamos só equivocado a criminalização dos movimentos, mas achamos que ela fere o princípio constitucional que garante o direito à livre organização e à livre expressão no país. Pode vir quem vier, mas a nossa luta por direitos contra qualquer criminalização será mantida. Na semana que passou, brasileiros que se destacam nas mais diversas áreas, saúde, política, direitos humanos, justiça, receberam a Medalha Mérito Legislativo 2018. Médicos, religiosos, juízes, ativistas dos direitos humanos, pessoas com as mais diversas formações e uma missão em comum, o desenvolvimento do país. Indicadas pelos líderes dos partidos e pelos integrantes da mesa diretora da Câmara, 47 pessoas receberam a Medalha do Mérito Legislativo 2018. Levamos um grupo forte para atender as populações ribeirinhas do Rio Mearim. Se cada um de nós fizer um pouco, se esforçar, eu acho que nós, como empreendedores, trabalhadores, é que vamos mudar a cara desse país. Mônica Benício, companheira da vereadora Marielle Franco, assassinada há 8 meses no Rio de Janeiro, recebeu a medalha pela parlamentar carioca. Mônica destacou que a medalha é o reconhecimento do trabalho e das causas que eram defendidas por Marielle Franco. O fim do genocídio da nossa população negra, o fim das mortes da nossa população LGBT, do feminicídio. Então é muito representativa porque ela mesma carregava no corpo todas as pautas que defendia. E na terça-feira, 20 de novembro, foi comemorado mais um Dia da Consciência Negra. Nós conversamos com deputados da atual e da próxima legislatura sobre as dificuldades e as conquistas dos afro-brasileiros no parlamento. Os brasileiros que se declaram pretos e pardos são 55% da população, segundo o IBGE. Nos espaços de poder, como a Câmara dos Deputados, a representação desse segmento é bem menor, embora tenha crescido na eleição de 2018. Em 2014, 102 dos 513 deputados federais eleitos, o correspondente a 20% dos integrantes da Câmara, se declararam pretos ou pardos. Neste ano, o número subiu para 125 deputados, pouco mais de 24%. O número de mulheres negras também teve um avanço, de 10 deputadas eleitas em 2014 para 13 em 2018. Nas eleições anteriores, não havia registro da cor ou raça dos candidatos. Talíria Petroni, eleita deputada federal pelo PSOL, e professor Josiel, eleito pelo PSL, falam sobre os espaços conquistados na política e os principais problemas enfrentados pela população negra. A gente precisa lutar para ampliar a representatividade de pessoas negras, em especial mulheres negras, mas que também tenham como bandeira o enfrentamento ao genocídio do povo negro, ao encarceramento dos jovens negros. Não é a arma que mata os nossos nas favelas e periferias que vai resolver o problema do Brasil. Se nós chegamos aqui em 1500
né, em 1500. E agora que a gente está começando a perceber a presença do negro, está muito atrasado isso aí. Deputado federal no segundo mandato e suplente de senador eleito pelo PSB da Bahia, Bebeto lembra que as vitórias dos negros são fruto do reconhecimento da diversidade e do racismo que existem no Brasil. A partir dessa compreensão, dessa assunção por parte do país, nós edificamos um conjunto de políticas importantes e propusemos ao Parlamento Nacional medidas que fossem no sentido de compreender o papel da população negra na formação social, e eu destacaria, dentre essas questões, o Estatuto da Igualdade Racial como uma conquista da sociedade, não apenas da população negra. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!